Ui, o GPS está-me a mandar por aqui. Como é que ele sabe que eu estou numa CRF? Fogo. Ah, já estou a ver onde é que estou. Da outra vez não quis ser isto, pensei que era muito agressivo, mas afinal até... Voltei aqui à Serra de Valongo, dar aqui uma voltinha de mota e falar convosco aqui sobre um tópico. Mas antes vou apreciar aqui um bocadinho a paisagem. CRF está agora a fazer um ano, 2500 km. Não andei muito com ela e era precisamente sobre isso que eu queria falar com vocês. Deixem-me só ver aqui a paisagem. Tem aqui o baloiço. Isto aqui é um sítio que o pessoal dos jeeps e das motas costumam vir muito para aqui junto ao sanatório. Acho que vou fazer o mesmo percurso que fiz da outra vez com ela. Desligar aqui o ABS. Vamos por aqui em pé. Calhar por causa da umidade pode haver aqui algumas pedras mais... Por ali não vou, da outra vez fiquei ali mal. Pode ser por aqui, por um lado ou pelo outro, é a mesma coisa. Aqui a cada calhau. Qual era o tópico que eu vos queria falar hoje? Após um ano de ter comprado aqui a CRF 300 Rally, conforme vos disse ali atrás, 2500 km que fiz num ano. Esta é uma moto para eu andar só quando venho aqui a Portugal, conforme já vos disse em vídeos anteriores. E então fiz algumas brincadeiras engraçadas com ela, nada de muito agressivo, porque eu não tenho experiência nenhuma a andar aqui nestes trajetos. É certo que a moto ajuda muito, não é? Já fiz aqui uma review aos pontos mais positivos e mais negativos que esta moto tem. E um dos pontos positivos que ela tem é o peso, 150 kg, que é algo bastante porreiro, porque dá-nos muita mais confiança a conduzir neste tipo de trajetos do que se fosse uma moto de 200 kg, não é? Nota-se uma diferença muito significativa. Mesmo para quem não tem experiência nenhuma, sente-se muito melhor a poder explorar este tipo de trajetos. Mas a pergunta que eu faço após um ano de ter andado com esta moto é: se fosse hoje, eu tinha comprado esta moto na mesma? A minha resposta é que não tenho bem a certeza se teria comprado esta moto. Fico com dúvidas se eventualmente, por exemplo, uma NX500 não seria algo... Se por exemplo uma Honda NX500, deixa eu cortar por aqui, isto é muito fundo. Se eventualmente uma Honda NX500 não seria muito mais adequado para ter como segunda moto em vez desta. E porquê? Em primeiro lugar, a NX500 custa mais 200 ou 300 euros do que esta. E já é uma moto que vem com 40 e
43 ou 44 cavalos. É uma moto muito mais evoluída a nível de eletrónica. Claro que não vem com jante 21. E pá, isto... Estão a ver, esta facilidade... É claro que a câmara, aqui a GoPro, nunca vos vai dar a percepção correta da profundidade daqueles buracos. Mas... o que eu estava a dizer... Pá, é uma moto muito mais evoluída eletronicamente e sendo uma bicilíndrica com 40 e poucos cavalos, dar-me-á uma possibilidade de mobilidade muito maior que esta não dá. Ou melhor, esta dá. É preciso tempo para chegar aos sítios, porque eu ainda agora para chegar aqui a Valongo, eu apanhei ali um troçozito de autoestrada. Eu ando sempre em modo de evitar portagens. Apanhei ali um troço de autoestrada e o redline entra às 10.000 rotações e eu andar ali nas 6.000, 6.500, que é quando ela... Ou melhor, é a percepção que eu tenho que a moto já está ligeiramente em esforço, embora também, no meu caso, a percepção de esforço, eu como estou habituado à Goldwing, não é? Estou habituado a andar a 120 às 2.000 e poucas rotações, para mim quase tudo é em esforço, não é? Pá, claro que é normal uma monocilíndrica andar em rotações muito mais altas, faz parte, mas para mim faz um bocado de impressão e então eu normalmente ando entre os 90 e os 100, que é aquela velocidade que a nível de percepção, que é aquela que me parece que a moto não vai, entre aspas, a ganir muito, não é? É normal, eu sei que é normal, mas tem aquela vertente psicológica minha de não estar a forçar em demasiada moto. Por outro lado, no caso, por exemplo, de uma NX500, sendo uma bicilíndrica, dar-me muito mais margem a nível de poder ir dar um passeio a algum lado, um passeio mais longe. Seria uma moto muito mais capaz de o fazer. Qual é o contra que isto tem? Pá, o contra é que esta moto pesa 150 kg e uma NX pesa, se não estou em erro, são 196 a cheio, em ordem de marcha. E portanto, mas também, se nós pensarmos bem, os 196 kg da NX500 é o peso de uma Royal Enfield Himalayan, não é? Aquela senhora está ali a apanhar lixo. 196 kg de uma NX é o peso de uma Royal Enfield Himalayan e portanto, quer dizer, já acaba por ser um bocado a mesma coisa. E o outro contra da NX500 será a jante, não é? Tem jante 19 à frente em vez de ter jante 21, como esta tem, que também faz alguma diferença quando andamos fora de estrada. Mas também há outras motas que são conotadas, monocilíndricas, que são conotadas como motas de aventura, como é o caso da KTM 390 Adventure, pelo menos o modelo anterior, saiu agora o novo, ou a BMW, a GS 310, por exemplo. São motas que não têm jante 21 à frente e são vendidas e conotadas como motas de aventura e que dá para fazer este tipo de trajetos. Eu, muito sinceramente, e é algo que quem tiver conhecimento disso pode fazer aí nos comentários, é dizer, por exemplo, se uma NX500 teria capacidade de fazer isto que eu vou fazer agora, não é? Com esta. Aqui uma subida relativamente íngreme, aqui com buracos até bastante grandes. Se, por exemplo, uma NX500 era uma moto com capacidade... Ei pá, isto é uma badalhoquice do caraças. Olhem para isto. No último vídeo que eu fiz, que passei aqui, isto não estava aqui. Fogo. Isto é mesmo o pessoal. Portas, lixo. Valha-me Deus. Valha-me Deus. Ou seja, a pergunta que eu faço é, pá, se uma NX500, por exemplo, se teria capacidade de fazer este tipo de trajetos que eu estou a fazer aqui. Isto ainda é um bocado agressivo. Pá, esta aqui, isto é uma maravilha. Ei, caraças, que a suspensão quase que bateu no fundo agora ali.
diferença da última vez que estive aqui a fazer esta subida à média e agora. Ai, cada buracola. Aqui o plano é inclinado, o terreno tem desnível. Estão a ver, há alturas em que eu faço este tipo de trajetos. E fico com sérias dúvidas se, por exemplo, eu acho que não vim por aqui, não, acho que fui ali por cima. Ou seja, faço este tipo de trajetos com esta moto e pá, fico contente. Aqui não é nada, é da Rena. Vindo aqui, vou fazer só o trajeto para trás. Foi por aqui, foi. Ou seja, basicamente com este vídeo queria pedir a vossa opinião sobre... Imaginem se eu estaria a pensar em ter uma moto mais polivalente, neste caso para estrada, não é? Uma moto com mais capacidade para estrada, para dar assim umas voltinhas, para poder afastar mais um bocado e ter mais capacidade de, se às vezes quiser ir por uma autoestrada ou por uma estrada mais aberta, para poder andar ali. Ai, caraças, até tenho medo de estragar a moto. Se vocês acham que, tendo em conta o tipo de fora de estrada que eu faço, eu não tenho muito bem noção se isto é agressivo ou não para a maioria das pessoas. Para mim acho que não é, isto é uma coisa relativamente básica. Isto é tipo, tem sido o mais agressivo que eu tenho feito, tem sido este tipo de off-road. Conforme disse aí no vídeo de perspectivas para 2025, gostava de fazer o ACT, mas também fazer um ACT, quer dizer, pá, já vi pessoas de BMW GS a fazer o ACT, ou seja, não é nada de muito agressivo. Não é nada de muito agressivo, de ver-se aí motas, big trails a fazer o ACT na boa, portanto também não é por aí. E, ou seja, basicamente é a limitação de andar em estrada aberta que esta moto tem. A limitação de ser monocilíndrica, que por vezes, pá, acaba por ser um bocado cansativo, e também é um bocadinho esse motivo porque eu não me afasto assim muito daqui desta... Deixa-me ir por aqui por baixo, tem ali um lago cheio de água. Uou! Há aqui um carro abandonado, queimado, que está cheio de lama aí, nem vou passar por aí. Vou dar aqui a volta. A vantagem dos 150 kg da moto, ó, dá-se aqui a volta num espaço muito pequeno.
Acho que era por aqui por cima que eu tinha que ir, se não estou em erro. Não foi por aqui que eu saí. Nem pensar. É por ali, acho eu. Por aqui. É por aqui, é. Aquela pedra ali era muito afiada, não fosse às vezes furar o pneu. Agora é por aqui, ó. Por aqui em cima. Por aqui. Devagar para não bater com a moto. A ficha. Engraçado, cada vez que venho fazer assim umas voltinhas destas, cada vez me sinto mais confortável a conduzir, mais confiante um bocado. A moto também ajuda, logicamente, conforme vos disse. Mas o objetivo deste vídeo era pedir a vossa opinião. Se vocês acham que poderia ser uma boa coisa, enquanto esta moto ainda é nova, trocar por uma NX500, pela vertente de poder deslocar-me para sítios mais longe, de forma mais confortável um bocado. E se, para quem tem mais experiência em off-road, se uma NX500 teria as mesmas capacidades de fazer, por exemplo, este tipo de trajeto que eu fiz agora, se ela conseguia fazer a mesma coisa. Deixa-me só ver como é que ela está, se não tem aqui nada. Eu ali passei ali por meio daquelas pedras, mais a dar um bocado de gás. Está tudo. Depois o meu receio é furar o pneu. Se for um pneu, fica um bocado... Pá, eu acho esta moto lindíssima, apesar de tudo, das limitações que tenho. Pá, acho a moto muito bonita. E tem dado conta do recado. Bem, bom por andar. Este vídeo está feito. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi aqui mais uma partilha com vocês aqui de um trajeto que eu já conhecia. Já tinha feito um vídeo a fazer este trajeto e basicamente é pedir a vossa opinião em relação ao uso que eu faço desta máquina. Se vocês acham que poderia ser proveitoso para mim ter uma moto com características diferentes, mas que desse na mesma para vir fazer assim umas brincadeiras, porque eu gosto de vir fazer isto. Aliás, tenho estado aí a tirar do Wikiloc alguns trilhos. O meu único receio é que o conceito de fácil é muito relativo, depende da experiência de cada um, não é? E eu às vezes tenho um bocado de receio de ir fazer um trajeto retirado do Wikiloc, fácil, logicamente, que seja fácil para a pessoa que submeteu, mas que para mim que não seja muito fácil. Mas eu ainda vou fazer outro vídeo daqui a uns dias. Hoje é quinta, sábado de manhã, vou ali para a zona de Viana do Castelo fazer um trilho tipo de 20 km para retirar do Wikiloc, para fazer aqui um teste mais agressivo aqui à moto. Ok pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até à próxima.